ajudante que eu falava assim pra ela. Eu falava assim, Sueli, falam que menina tem que brincar de boneca pra poder aprender a ser mãe, mas esse negócio não tem nada a ver, porque a gente não aprende a ser mãe brincando de boneca, coisíssima nenhuma, né? Porque bebê, a boneca não chora, não vomita, não faz xixi, né? E não te responde, não te desobedece, e o filho sim. Mas há algo muito belo em tudo isso. Eu digo que em todo o caos na nossa vida, a gente precisa decidir crescer e aprender com ele. Essa dificuldade, mãe, que você está passando aí, você precisa olhar para ela de uma outra forma, como uma oportunidade para você crescer enquanto mulher, para você crescer enquanto mãe, para você crescer nesse chamado de Deus para sua vida, que é a maternidade. A maternidade é um chamado de Deus para você. Eu não sei se todas aqui que estão me assistindo, eu sei que muitas sim acreditam em Deus, e eu acredito muito, né, no propósito dele para as nossas vidas. E a maternidade, ela é um chamado, sabe? Ela é uma missão que a gente precisa se habilitar, sabe? Vestir a roupa necessária. Quando você vai pro seu trabalho, você não coloca uma roupa, né, apropriada, quando o seu chefe te dá uma nova função que você não sabe, o que você faz? Você vira pra ele e grita com ele? Ou você vai estudar aquilo ali? Né? Não, eu vou saber, eu quero desempenhar muito bem o meu papel, a missão que foi me dada. Não é assim que a gente faz? Né? Pessoas que são proativas, que são inteligentes, que querem desempenhar um bom papel, elas fazem assim. Então foi dado a você a missão de ser mãe, de orientar, de educar, de criar, de cuidar, de apresentar um mundo a alguém. E você precisa buscar informações, você precisa buscar qual é a melhor forma disso. E principalmente buscar informações para você. Porque, gente, vamos lembrar aqui comigo, vou fazer umas comparações para poder explicar muito bem o que eu quero passar aqui para você. O professor do seu filho, né, quem é mãe aqui, a professora, se ela não tá bem, ela vai ter paciência com a sala de aula? Ela vai conseguir ensinar bem? Seu filho vai dar uma birra lá, seu filho tem uma dificuldade, ela vai ter a calma, a tranquilidade de ensinar, de olhar a particularidade, a especialidade que o seu filho precisa, ela vai ter esse carinho? Se ela não tá bem? Se ela tá passando mal, se ela tá triste, se ela tá com raiva? Não vai, não é verdade? Eu tenho um exemplo disso. Minha filha teve um ano aí que a professora tava gritando demais na sala. Ela chegava falando, mãe, a professora só grita. Ela até colocava a mão assim no ouvido, a professora só grita. E ela chegava estressada em casa. Eu falei, o que tá acontecendo? A professora grita demais. E eu fui na escola. Inclusive, fui várias vezes na escola esse ano aí que aconteceu. E chamaram a professora. E eu fiquei sabendo que a professora era um ano que ela ia casar. Ela ia casar no final do ano. Então pensa, né? Quem já casou aí. É estressante demais, né? É estressante. E eu falei com a professora, eu falei, olha, eu acho que você não tá bem. Porque quando a gente tá gritando demais, quando a gente precisa alterar a voz e ser agressiva para controlar os alunos, é porque eu já tô no meu limite ali, eu tô assim, sabe? Explodindo. Então eu acredito que você não esteja bem, né? Eu tive essa conversa com ela e ela até chorou e ela se abriu comigo e realmente ela não estava bem. Então como é que ela ia ensinar a minha filha e as outras crianças, entende? Assim também somos nós. Se nós não estivermos bem, se nós não estivermos supridas, felizes, nós também não teremos condições de dar o que os nossos filhos precisam. Para quem é casado, o que o marido precisa, a atenção, sabe? Deus deu para nós, sabe? Muitas pessoas falam aí do tal do sexto sentido, né? Mas Deus deu para nós uma sensibilidade a mais. Para a mulher, Deus deu. É como se nós fôssemos o radar. A gente percebe coisas, não é? Assim, a gente pega coisas no ar. Às vezes o homem, ele não tá nem percebendo. Mas a gente capta. Opa, fulano não tá bem. Olha, aconteceu alguma coisa, né? Eu tenho certeza que aconteceu, não é assim? Deus deu para nós essa particularidade, entende? Por quê? Porque nós somos radar, para que nós sejamos sábias, para que a gente consiga olhar o que está por trás dos comportamentos dos nossos filhos, do nosso marido. Nós somos a base da nossa casa.
Essa é a vontade de Deus para nós mulheres e para nós mães. Então, como que eu vou conseguir perceber o que meu filho precisa, o que meu marido precisa, se eu não estou bem? Entende? Se eu tô fora de controle, é como se o radar fica, birutinha, né? Não sabe pra onde vai, não sabe pra onde olha, pra onde ele aponta. Como que eu vou conseguir orientar a minha casa e os meus filhos se eu me descontrolo, se eu grito, se eu passo raiva, se eu passo estresse pra minha família? E a minha gritaria, a minha falta de controle contamina a minha casa e contamina os meus filhos também. Muitas mães chegam até mim e falam assim: Aline, meu filho está ansioso. Crianças que roem a unha, crianças que têm doenças de pele, né, psoríase mesmo, aquelas umas coceirinhas, umas escamas. Crianças, eu atendi recentemente uma criança que tinha psoríase na cabeça, ele tinha muita escamação assim na cabeça, decorrente à ansiedade. O dermatologista, ele foi, olhou tudo e falou: procura uma psicóloga. Porque isso é uma doença psicossomática, ou seja, é uma doença emocional que o corpo está sentindo. E quando eu fui avaliar essa criança, quando a gente atende criança, a gente atende muita família, né? Primeiro a mãe, primeiro o pai e depois a gente atende a criança. E aí eu percebi que essa família existia um contexto ali de muito estresse, de muita tensão, de muitas brigas e de muita gritaria em casa. Existia muita briga e muita gritaria em casa. E por isso que essa criança estava vivendo em um contexto de muita ansiedade, de muita tensão, muito estresse. Era um sofrimento intenso, emocional, que o corpo estava explodindo no corpo, em forma de psoríase, em forma de doenças de pele. Entende? Então a gente precisa olhar todo o contexto. Peraí, o que eu tô causando? O que as minhas brigas, muitas vezes com meu marido, as minhas gritarias, está causando nos meus filhos? Doenças, estresse, ansiedade, medo, e ninguém é feliz sentindo tudo isso. Vocês concordam? Eu vou ler aqui. A Mari diz: uma vez vi a minha filha gritando com as bonecas dela e parei para perceber que ela estava repetindo comportamentos. Ela estava me imitando. Gente, perfeito, Mari. Observem, quem é mãe de menina, as filhas brincando com bonecas. Elas vão imitar você, a mãe. Muitas vezes eu também, viu, Mari? Eu também já fui pega de surpresa vendo a minha filha falar firme, né? Porque quando eu vou dar uma ordem ou quando eu vou colocar, às vezes, de castigo, eu sou firme. E ela falando firme, eu falei: gente, eu falo desse jeito, né? Eu falo que os filhos são um espelho pra gente. Eles mostram quem nós somos e as atitudes que nós estamos tendo, coisas que a gente às vezes nem percebe, eles nos mostram. E aí, a Mari com certeza pôde perceber que ela estava gritando, né? A forma que ela estava falando com a filha dela. E é uma oportunidade de mudar, é uma decisão. Gente, essa palavra eu quero que vocês gravem no coração de vocês. Nós precisamos ter a decisão de mudar. É uma decisão. Não é um sentimento: eu vou sentir de mudar aqui, eu vou sentir de me controlar, eu vou sentir de ser uma mãe melhor. Não, é uma decisão. Assim como você decide sair da sua cama, você decide ir trabalhar, muitas vezes até com dor de cabeça, não é? Você decide. É uma decisão eu buscar ser uma pessoa melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma amiga melhor, uma pessoa mais controlada, uma pessoa mais calma, mais tranquila. É uma decisão minha. A Leila pergunta: diante disso, desse diagnóstico, o que fazer? Você tá perguntando, Leila, a Suzy entrou aqui, você tá perguntando do diagnóstico de ansiedade, não é? Da psoríase da criança que eu tava falando, né? Então, a mãe, ela percebe que o filho está, no caso daquela mãe, né? Ela percebe que o filho tá com uma doença, leva no dermatologista, que é o que cuida da pele da gente. O dermatologista fez o diagnóstico: é psoríase e é uma doença psicossomática. Procura o psicólogo, foi assim que ela fez. Então ela procurou. Por quê? Ele passava os medicamentos, passava tudo e não tá adiantando. Não tá adiantando. Por quê? Até adianta em um certo momento, mas o estresse, ele é constante. A ansiedade dessa criança é constante. E aí nunca vai sarar. Entendeu? É como se fosse assim: eu tenho abriu aqui o meu braço.
Eu vou lá, tá sarando, aí eu vou esbarro de novo, né? Abre de novo, entende? Então, se essa criança, ela tem uma ferida aberta por causa da ansiedade, por causa do estresse da casa, da família, se todo dia eu tenho gritaria, se todo dia eu tenho estresse, aquela ferida ela vai se abrindo, vamos dizer assim, tanto nas minhas emoções quanto no meu corpo, entendeu? Então, quando é diagnosticado uma doença, seja de pele, seja de dor de cabeça, por causa do estresse e da ansiedade, eu preciso estar acompanhado do médico sim, porque eu preciso usar alguns medicamentos para urgência, para tirar aquela dor daquele momento, mas eu preciso também procurar o psicólogo, para que eu possa trabalhar a ansiedade, o estresse, para que eu possa aprender a me controlar, para que eu possa entender o que está acontecendo com as minhas emoções aqui dentro, entende? Porque eu resolvendo as minhas emoções e eu resolvendo os meus pensamentos que estão me destruindo, eu vou conseguir me controlar e equilibrar o meu corpo e aquela doença, ela vai ser amenizada e até curada, entende? Então a gente precisa, gente, nós somos, eu não me canso de falar isso, corpo, alma e espírito. Somos corpo, alma e espírito. Nós não somos só corpo, sabe? Nós não somos só alma, que são as emoções, vamos dizer assim, né? E não somos só espírito. Igual tem pessoas que são bem crentes em Deus, né? Que às vezes acham que só orar resolve as coisas, né? Ah, eu vou orar que Deus resolve, que Deus vai resolver. Eu vou só orar. Gente, nós somos corpo, alma e espírito. Nós não somos só espírito. Nós estamos aqui na Terra. Enquanto nós estivermos aqui nessa Terra, nós somos corpo, alma e espírito. E Deus deixou os profissionais, os médicos, os psicólogos, né, para nos ajudar. Então a gente precisa ter inteligência de fazer isso, entende? A Patrícia diz: eu grito muito com meus filhos. Eu não quero continuar assim. Isso tá mexendo demais comigo. Patrícia, me conta aqui um pouquinho mais. O que tá mexendo como com você? Eu amo ouvir vocês. Conta aqui, né, comigo. Você grita, você já percebeu que não tá funcionando. E tá te deixando triste, não é? Por quê? Porque o gritar não faz parte. Nós não fomos feitas para ficar gritando. Sabe, quando Deus nos criou e Deus nos formou, Ele não fez a gente para usar o grito como algo comum, como uma forma de comunicação saudável. Não é saudável o grito. O grito ele foi feito como uma comunicação de pedir socorro, né? Quando a gente tá ali, sei lá, passando um perigo na rua, ou alguém, socorro, corre aqui, me ajuda, né? Em alguns momentos, assim, quando a gente tá longe, fulano, vem aqui. Aí a gente grita para ser ouvido, porque falar baixo já não adianta. Então, o grito, perceba quando você grita, seu coração acelera, né? Você fica até mais suado, você fica mais agitado. Então, o grito, ele não é uma forma saudável. Por isso, Adriane, que você... É Adriane, né? Não, Patrícia, desculpa. Por isso, Patrícia, que você não tá querendo, você tá vendo que não tá funcionando e tá te deixando triste, tá te abatendo. A Natália diz: reparei que meu filho está com mania de fazer bico sem perceber, assistindo vídeos, desenho e desenhando parado. Bico assim? Queria saber se isso pode ser ansiedade ou ele não, pois ele não fazia isso, parece cacoete. Ele faz, observa se ele tá imitando alguém. Ele pode ser que ele esteja imitando alguém ou pode ser assim uma ansiedade. Você precisa observar, tá bom? Porque às vezes ele pode estar ali assim, né? Não é fazendo assim? São expressões, talvez para extravasar algum sentimento, alguma emoção. Observa se ele não está imitando e pode sim ser decorrente de uma ansiedade. A Aline Bueno, minha xará. Se gritar mexe com a gente, imagina com eles, Patrícia. Isso mesmo, Aline. Eu também sou dessas, infelizmente. Isso mesmo, Aline. Se gritar, a gente que tá extravasando, né? A raiva, o socorro, mexe, a gente fica triste, imagina os nossos filhos, que fala assim, gente, minha mãe, né? Como eu falei, quando a gente grita, geralmente não é pra coisa boa que a gente grita, né? Geralmente a gente grita pra falar, pra esbravejar, pra chamar atenção, pra reclamar ou pra xingar, tem pessoas que xingam, ou pra rotular. Então a criança, ela vai se rebaixando, ela vai tendo um sentimento de inferioridade, ela vai se sentindo menosprezada. O sentimento dela é de que ela não é amada, que ela não é querida,
que ela não é bem-vinda. Porque quando a gente grita com alguém é porque a gente não quer, a gente tá, né? É como se fosse uma rejeição. Então a gente precisa parar, a gente precisa aprender a se controlar, a gente precisa aprender a ter paciência, como eu falo aqui. Por isso, gente, que eu criei a Semana da Paciência, sabe? Dei esse nome, né? Por quê? Porque eu, enquanto mãe, também, né, que sou mãe de duas, eu falava assim, gente, gente, muitas vezes eu falava assim, Senhor, me dá paciência de Jó. Me dá paciência, Senhor. Sabe? O quanto eu peço paciência, o quanto eu pedi muita paciência para Deus. E eu fui observando que não era só eu que precisava da bendita da paciência. Entende? E a falta dela traz um transtorno e um caos na nossa vida, na nossa família e na vida dos nossos filhos. Por isso que eu criei a Semana da Paciência, que você pode fazer parte, que vai começar a partir da próxima semana. É um treinamento online gratuito para você aprender. Serão 4 videoaulas para você aprender, né, a ter mais paciência com seus filhos. Eu vou ensinar você ali. Se você não fez a sua inscrição, você pode fazer. Ela é gratuita, tá bom? A Mari colocou aqui o link, eu vou pedir para ela colocar de novo e também tá lá no meu perfil. A Maria Júlia fala excelente. Oi Maria Júlia, obrigada. Oi Priscila. A Natália diz que ele tem 11 anos, né? 11 anos, pode ser. Se aproxima do seu filho, Natália. Aproxima dele, ouça mais ele, sabe? Quando você for dormir, converse em um momento descontraído, saia com ele, entende? Porque seu filho às vezes tá precisando ser ouvido. Nossos filhos passam por situações que a gente nem imagina. Ou na escola, ou na casa de coleguinhas. Então a gente precisa aproximar dos nossos filhos. E os gritos, eles afastam os nossos filhos da gente. Os filhos nos veem como mais uma ameaça. Então a gente precisa aproximar dos nossos filhos. Meu filho, tudo bem? Vem cá, sai, toma um sorvete ali, prepara o ambiente para que seu filho se sinta à vontade com você. Né? Saiba como é que ele tá, o que, que ele tá sentindo, o que, que ele tá enfrentando, quais são os medos dele, quais são os anseios. Tá chegando as aulas, não sei se o seu filho, Natália, já começou, pode ser uma ansiedade por causa das aulas, então não sei, gente, você precisa investigar um pouco mais. E lembre, se você quer aproximar do seu filho, você precisa aprender a se controlar, a ter paciência, para conseguir enxergar o que seu filho precisa, porque nós mães precisamos enxergar o que nossos filhos precisam. Nossos filhos precisam de nós. Muitas vezes, gente, eu só descobri que minha filha estava sofrendo bullying porque eu tive foi um momento tranquilo, que eu deito à noite pra orar com ela. Aí ela foi me contar o dia. E olha que a minha filha é daquelas que falam demais, entendeu? Ela fala bastante, né? E tem crianças que não falam. Oi, Simone, que bom que você chegou. Né? Então, minha filha fala muito. E aquela criança que não fala? E aquele filho que não fala muito? É que você precisa, né, extrair do seu filho. E ele precisa ver em você uma pessoa, uma mãe que tem autoridade, sim. A gente precisa ter autoridade com os nossos filhos. Mas seu filho precisa ver em você uma pessoa amorosa, que ele pode confiar, que ele pode contar, mesmo algo errado que ele fez, e que você não vai sair gritando, rotulando, esbravejando, entendeu? Ele precisa ver em você um porto seguro. Meu filho, eu tô aqui pra te ensinar, eu tô aqui pra te acolher, eu tô aqui pra te ouvir, sabe? A gente precisa passar essa mensagem pros nossos filhos. A Suzy, oi Suzy! É tão bom te ouvir, palavras com sabedoria. Ai, Suzy, obrigada, Suzy, querida. Tô com saudade, viu, de você. Natália, obrigada. Ah, Natália. Gente, eu fico muito feliz em poder ajudar vocês, viu? Muito mesmo, porque eu sei das nossas angústias de mãe, né? E nos meus estudos, nos meus atendimentos, eu percebi isso, que muitas vezes a gente vai atender as crianças e as mães estão precisando de socorro, as mães estão precisando de ajuda, sabe? Eu vejo pessoas às vezes assim, rotulando as mães, criticando, né? Eu
Sabe, às vezes a gente vê mães fazendo coisas assim, né? Meu Deus, não é mãe que faz isso. Eu falo, gente, eu não julgo, não. Eu não julgo, não, porque eu sei o quanto que não é, o quanto é difícil ser mãe, né? E quanto é difícil ser uma boa mãe, o quanto é difícil educar, quanto é difícil se fazer entendida. Eu sei que é difícil. E ao mesmo tempo eu ouço muitas mães dizendo que estão cansadas, que estão perdidas, que estão desesperadas por não saber o que fazer, porque elas têm ali na mão delas algo muito precioso, que é os filhos, que é a família, e muitas vezes elas se sentem incapazes de cuidar, de educar e de mostrar a direção certa. Não sei se isso acontece com você, né? E eu digo, nós só vamos estar realmente assim, não, eu sei o que eu vou fazer se eu estiver bem. Se eu estiver com o meu foco, se eu estiver com os meus olhos, com o meu coração, com a minha mente aberta para dar. Lembra, ninguém dá o que não tem. Então, se você teve uma criação de muito grito, de muita gritaria, de muito estresse, você precisa aprender novas habilidades para lidar com seus filhos. Isso é aprendido, gente. É aprendido. Teve uma mãe que me perguntou ontem, Aline, mas meu filho tem 12, 14, não dá tempo ainda? Dá tempo ainda. Quando seu filho estiver debaixo do seu teto, como dizem, né? Quando seu filho estiver morando com você, você ainda tem ali um certo domínio sobre ele. Então aproveita que o seu filho ainda está na sua casa, aproveita, elogia, incentiva, abra o seu coração, abra os seus braços para você ser aquele porto seguro do seu filho. Ser uma mãe firme, uma mãe que põe limite, mas ser uma mãe também que seu filho pode confiar. Não entregue seu filho pro videogame, não entregue seu filho pro iPad, pro tablet, não entregue seu filho pro celular, pro computador. Às vezes eu vejo mães que estão cansadas e entregam os filhos para as redes sociais, na falsa esperança de que o filho tá ali, ele tá ali descansando, ele tá tudo bem, mas toma muito cuidado, a gente não sabe o que tá por trás de tudo isso. Tá? O seu filho tem que estar do seu lado, o seu filho tem que te ouvir. Agora, que ambiente que você está proporcionando para sua família? Um ambiente de paz ou um ambiente de estresse? Oi, Marcela, tudo bem? Andréia, Emanuele, a Vilma diz, o mundo está precisando de pessoas como você, com essa paz, sabedoria e paciência para nos ajudar mais e mais. Obrigada. Ai, Vilma, que lindo, obrigada eu fico muito feliz em ouvir, né, o feedback de vocês, eu fico muito feliz, viu, gente? A gente precisa, a gente precisa ouvir, porque é toda uma logística pra gente estar aqui nessa live, é toda uma logística. As meninas estão ali, estavam chorando, não sei se vocês ouviram, até a Bia não tava querendo dormir, e a gente tem que estar aqui concentrada, com câmera, com luz, com celular, e o marido tem que ajudar, então é toda uma logística. Então, ouvir de vocês que tá valendo a pena me traz força, né? Me traz um gás pra gente falar, não, depois vai ter, amanhã tem mais, né? Então tá valendo a pena, tô conseguindo ajudar, então vamos continuar, né? A minha xará Aline diz, Aline, eu ainda travo uma luta interna em relação à correção, bater ou não bater, a palavra já é feia. Eu bato, mas tento deixar como última opção, converso, coloco de castigo, grito, que não deveria, né? Ela coloca aqui. Aline, hoje em dia, né, existem muitas teorias, muitas formas de disciplina que diz que não pode bater, enfim. Eu acho que tem que ser muito aquilo que te deixa confortável, né, aquilo que você acredita que é o correto. O porquê que às vezes o bater é perigoso? Porque se eu estou impaciente, se eu estou nervosa, se eu estou estressada, a minha chance de machucar meu filho numa palmada é muito grande, de deixar marcas, entende? Então, por isso que o bater é perigoso nesse sentido. Mas se você consegue manter a calma, a paciência para corrigir, é diferente, entende? Uma palmadinha no bumbum, em um lugar macio, que não vai deixar marca, só apenas para falar assim, meu filho, acorda, né? Tem um choque ali de realidade, né? Eu já falei, opa, dá uma palmadinha para chamar atenção, mais uma forma de chamar atenção. Eu, Aline, mãe e psicóloga, não vejo como errado, entendeu? É uma posição minha, porque isso é até bíblico.
a Bíblia diz sobre a vara, né? Só que a gente não pode bater com raiva. Você não pode dar uma palmada com raiva, né? Gritando, não pode, porque isso vai causar ira, vai causar dor, vai machucar tanto o corpo quanto as emoções do seu filho. Então é uma linha muito tênue aí entre bater ou não bater. Entende? Dar uma palmadinha ou não dar uma palmada. Eu não sou contra a palmada, desde que você esteja com paciência, desde que você tenha autocontrole, desde que você olhe nos olhinhos do seu filho e fale: olha, meu filho, eu já falei com você, a mamãe vai te dar uma palmadinha. Eu acredito muito para que você arquive aí na sua memória que essa atitude não é correta e eu não quero que você repita, né? Agora, o que acontece? É que as pessoas saem gritando, pegam uma chinela e lasca na bunda da criança, né? E aí vai ficar aquela marca ali, tanto no bumbumzinho quanto nas emoções. E aí eu não estou... Qual que é a intenção de dar uma palmada? Qual que é a intenção? A gente tem que sempre se questionar. Qual que é a minha intenção? Educar? É corrigir, é arquivar para essa criança que esse comportamento não pode. Entende? Qual que é a minha intenção? Eu preciso sempre questionar, porque grito não educa, espancamento não educa, entende? Eu bater com raiva não educa. A Bíblia até fala isso, que a gente não pode causar ira, não pode irritar os nossos filhos também, entende? Então a gente precisa buscar uma sabedoria, entende? Para ser uma linha, eu estou te falando, e o seu filho precisa saber, seja uma palmadinha, seja um castigo, seja a forma que você entender, a forma que você expressa isso, né? O seu filho precisa entender o porquê que ele está, por que tá levando uma palmadinha, ou por que ele tá ficando ali sem um videogame, que seria uma forma de castigo, vamos dizer assim, né? Que seria uma forma de punição. Tem pessoas que não gostam dessa palavra também, mas eu não vejo nada demais, porque vamos para a realidade. Na nossa vida, se a gente erra, nós somos aplaudidos? Alguém vem passar a mãozinha na nossa cabeça? Ah, tudo bem, eu te entendo, é assim? Não, nós somos punidos. A vida não é fácil. Viver é uma arte, não é fácil viver. E a gente precisa ensinar para os nossos filhos que o mundo lá fora não é cor-de-rosa. O mundo lá fora, ele precisa seguir regras. Se ele fizer algo de errado, se ele infringir uma lei, ele vai ser punido, e vai. Então a gente precisa preparar os nossos filhos para viver. Nós não vamos ficar debaixo da nossa asa pro resto da vida, não. Nós precisamos educar os nossos filhos, fortalecer as emoções dos nossos filhos, ajudar os nossos filhos a fazer a gestão das emoções deles também, para viver lá fora, para não serem engolidos pelo mundo, entende? Agora, se eu sou uma mãe que vivo gritando, que vivo explodindo, que não controlo as minhas emoções, que sou como algumas mães aqui no Facebook falaram pra mim, eu sou chamada de louca pelos meus vizinhos. Os vizinhos, não é nem pelos vizinhos que estão ouvindo os berros, né? Como é que seu filho vai aprender a gerenciar as emoções dele? Ele vai seguir você, entende, gente? Então a importância da gente gerir as nossas emoções, nós somos o modelo para os nossos filhos. Eu vejo claramente algumas mães que são descontroladas, ou seja, não têm autocontrole, e a filha, por exemplo, o filho faz igualzinho, porque comportamento é aprendido. Você quer ter filhos controlados e saudáveis emocionalmente? Aprenda você a controlar suas emoções e a ser saudável. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes eu vou ensinar técnicas para as mães fazerem com os filhos em casa. Olha, mãe, faça assim, faça assado, fala desse jeito, fala desse. Para que você ganhe o coração do seu filho, você tem que fazer assim. Ok, eu passo muitas técnicas para as mães. Só que muitas não conseguem aplicar. Por que não conseguem aplicar? Vocês sabem por quê? Por quê? Alguém sabe? Me diga. Porque muitas vezes a mãe, ela não consegue ter o controle, a sabedoria para aplicar aquela técnica. Ela perde o equilíbrio, ela xinga, ela grita, ela agride, ela bate, ela apronta. Mas ela não consegue colocar em prática a minha orientação. E foi aí que eu percebi que para eu ajudar os filhos e as crianças, porque eu comecei a atender no consultório como estágio, antes de formar, muito antes, metade lá da faculdade eu já estava atendendo. E eu comecei como criança, eu comecei atendendo num departamento de aconselhamento especial da igreja, como voluntário, como estagiária, e eu atendia criança, me colocaram para atender criança.
E aí eu tenho criança há muito tempo. Só que eu fui vendo que muitas vezes eu precisava que os pais repetissem o que eu estava fazendo com os filhos em consultório, que eles repetissem em casa. E muitos não conseguiam fazer. Não conseguiam por quê? Por falta de habilidade emocional da própria mãe e do próprio pai. Então, muitas vezes eu não conseguia ajudar essa criança do tanto que eu poderia ajudar. Por quê? Porque faltava uma habilidade emocional da mãe e do pai. Com isso, depois de vários anos de atendimento, que eu já tenho 14 anos de formada, eu percebi, para que eu ajude a criança, para que eu ajude a família, eu preciso ajudar a mãe. Porque a mãe é a base, a mãe ela é a coluna, né? Ela é a que sustenta a família, a casa. Todo mundo corre para quem? É pro pai? É pra mãe, não é? Mãe ou sei o quê, não é? Todo mundo corre pra mãe, é pra mulher. Ô dona fulano, é a casa da mãe, é a casa da avó, não é? É a casa, a mulher ela é a referência. E ela precisa sustentar essa casa. E como que eu vou sustentar se eu não tenho base, se eu não tenho saúde emocional e física e espiritual pra isso? Entende? Então, para que eu possa ajudar o seu filho, eu preciso ajudar você, que é mãe, em primeiro lugar, porque se você estiver bem, eu vou conseguir chegar lá no seu filho e passar a saúde que ele precisa. Se você, mãe, estiver feliz, eu vou conseguir passar a alegria que o seu filho precisa. Entende o porquê que muitas vezes não adianta só eu ensinar você o que você fazer com seu filho? Posso te ensinar, mas se você não estiver apta, tiver habilidades e competências socioemocionais para aplicar, você não vai conseguir aplicar. Não vai conseguir aplicar. E isso, gente, eu vejo assim em muitos anos de consultório de atendimento. Muitos anos. Por isso que eu tenho focado muito meu trabalho em mulheres, mães e famílias. Entende? E por isso que teremos aí, né, a nossa Semana da Paciência. Com muito carinho. Tô preparando tudo com muito carinho, gente. Eu quero vocês lá comigo. Vou mandar as aulas, vou enviar pro seu e-mail. Então você se cadastra aí que eu tô estudando, preparando tudo com muito carinho aqui, tá bom? Priscila. Oi, Priscila. Sabedoria que só vem de quem tem Jesus no coração. Linda. Ai, que fofa. Obrigada, Pri. A Graziela. É incrível como você fala exatamente o que acontece. Não é fácil, isso cansa muito. Ô, Grazi, é verdade, né? Eu sei, Grazi. Eu passo, gente, eu sou mãe, então eu passo, né? Porque além de ser psicóloga, além de estudar sobre o comportamento humano, além de estudar sobre família, sobre criança, eu vivo tudo isso. Eu sei o que a gente passa, eu sei o que a gente sente. E sei que muitas vezes eu tive um sonho, né? A gente teve o sonho de ser mãe. E aí, quando chega essa maternidade, o momento de eu colocar a mão na massa, de cuidar, de criar, de dar todo amor e carinho, não é fácil, não é tão fácil, não. E aí, muitas mães se frustram. E sabe, o que de fato foi o start, assim, a decisão que eu tive, sentindo no meu coração de Deus, de focar meu trabalho com mães, foi um dia uma mamãe que eu acompanhava, que eu acompanho ainda, só que agora um pouquinho mais de longe, ela virou pra mim e falou assim: Aline, tem a mãe de duas crianças autistas que ela morreu, ela faleceu, e a gente tá precisando de doações para essas crianças e tudo. Eu falei assim, mas como que essa mãe morreu? O que aconteceu com ela? E aí ela me falou assim: Aline, ela não suportou a dor, ela não suportou a tristeza, ela não suportou a angústia, ela não suportou o cansaço. E ela desistiu. E, gente, aquilo foi tão impactante na minha vida. Aquilo foi tão assim, foi um soco, como dizia, no meu estômago, na minha alma. Eu falei, como assim? Como assim? Ninguém salvou essa mulher, sabe? Como assim? E isso mexeu muito comigo. E eu falei, gente, não, sabe? Como que essas crianças vão ficar? Os nossos filhos precisam da gente, e eles precisam da gente bem. Chegou o ponto dessa mãe tirar a própria vida porque não tava aguentando mais, sabe? E foi aí que Deus colocou no meu coração esse desejo por ajudar as mães, por salvar as mães. Porque quando a gente salva uma mãe, a gente salva a família, a gente salva casamentos, a gente salva vidas, a gente salva gerações. Porque mulheres, nós somos geradoras de vida, e não é só uma
uma geradora de ventre, não. É uma geração para uma vida toda. É a gente que cuida, é a gente que ensina, é a gente que cria, é a gente que traz o consolo, é a gente que traz o carinho, o amor. Se eu não tô bem, eu vou desistir da minha vida. E o que será dos meus filhos, do meu casamento, da minha família, da minha geração, da minha posteridade? Gente, a gente tem que pensar na nossa posteridade. Quem serão os nossos netos? Como serão? Que história eles vão ter para contar da gente? Que história os nossos filhos terão para contar da gente? E eu me doí muito pela história dessa mãe, sabe? Me doí demais, porque eu falei, meu Deus, sabe? Eu fiquei assim, desesperada de saber. E por isso eu estou aqui, sabe? Tem um propósito de estar aqui. Tudo que eu faço tem um propósito em Deus. Eu coloco tudo que eu faço nas mãos de Deus, né? Como eu digo, não sei se você acredita em Deus, mas tudo que eu faço eu coloco nas mãos de Deus. Tudo que eu faço não é só por fazer, né? Eu tá aqui agora, essa hora, não sei nem quantas horas, já são acho que 11, né? Tem um propósito de eu estar aqui, de falar isso pra você, de falar que tem jeito, que tem chance, que tem como você ser uma mãe mais leve, uma mãe mais feliz, tem como você promover alegria e paz pra sua casa, porque se eu estou cheia de dores, cheia de cansaço, eu vou promover guerra, eu vou promover estresse, eu vou promover ansiedade, mas se eu estou em paz, se eu estou com paciência, se eu estou tranquila, eu vou promover a paz, eu vou promover o controle, eu vou promover a ordem para minha família. Entende a importância de você estar bem? Natália, verdade. Aline, não gosto daquela comparação. Eu apanhei e não morri. Me tornei um homem de bem graças às suas, mas é difícil balancear. Eu também não gosto, Aline, dessa comparação, porque não tem nada a ver. Pode não ter morrido fisicamente, mas e as sequelas que você teve, né? E as sequelas que com certeza tem ali, né? Eu digo do apanhar, do espancamento, né? Quando causa realmente um espancamento, não aquela questão que eu já havia comentado. Tem muitas pessoas que falam, a minha mãe gritava, eu não morri, tô aqui vivinho. Tá vivinho como? Tá vivinho a que preço? Quais são as suas... Ninguém pode estar vendo as suas dores físicas, mas as suas emoções, como é que você tá? Entende? Pessoas que às vezes você aparentemente parecem muito bem, mas por trás nas emoções, né? Só ele e Deus sabe, só ele sabe, né? E a família sabe as sequelas que isso causou na vida dele. Eu vejo muitas pessoas que falam, não morri, tô aqui inteiro, aqui pronto, aqui preço, aqui sequelas. A quais sequelas, a quais transtornos emocionais que a pessoa tem e ainda contamina as pessoas que estão ao seu redor. Porque se eu tenho uma ferida aberta, eu vou contaminar os outros que estão perto de mim. Eu vou ferir os outros e vou levar sabe? É como se o cipós contaminasse. A ferida, ela contamina. Então, sare logo as suas feridas para que você não contamine seus filhos, tá bom? Deixa eu ver aqui mais. A Andrea diz, Aline, te conheci ontem, adorei ouvir seus conselhos, não vou mais parar de te seguir. Que linda, obrigada, seja bem-vinda, viu? A Aline diz aqui, antes já bati com raiva, hoje a gente conversa e depois aplica a correção. Isso, Aline. É importante você conversar, você olhar nos olhos, você falar com seu filho o porquê daquela correção. E uma coisa muito importante que eu até falei pra mamãe hoje no consultório, coloca o limite, fala que você ama. Olha, meu filho, eu tô falando isso pra você, mas é porque eu te amo, porque eu sou sua mãe. E Deus me colocou na sua vida pra te ensinar, pra te orientar. Então, por isso que vai ser assim, assim, assim. Por isso que você, por exemplo, vai ficar sem o videogame. Por isso que você vai ficar sem isso aqui, como uma forma de uma correção, pra arquivar bem. Entende? Olha, por isso que você vai... Isso. Porque eu te amo e estou te ensinando. Porque eu quero que você seja um homem de bem, uma mulher de bem, uma pessoa que respeita os outros, que respeita o próximo. Eu quero que você seja assim. E eu sou sua mãe. E é minha responsabilidade ensinar você. Entende? Não é fácil, né? A gente às vezes vê os filhos chorarem, espernearem, chamar a gente de... Ai, mãe, você não me ama, você tá me pondo de castigo. É porque eu te amo. É porque eu te amo. Mas, gente, vocês estão vendo a diferença? Eu tenho que falar assim, com firmeza, mas com doçura. E não falar gritando, esbravejando, xingando.
cheia de rótulos. Não, isso não educa, isso agride, isso pune, isso não ensina ninguém. Isso afasta seu filho, isso afasta você dele, né? Então, eu até coloquei uma pergunta aqui. Uma mãe me perguntou. Eu grito quando eu falo várias vezes e não sou ouvida, Aline. Por isso que eu grito. Ela falou. Se você está gritando várias vezes, você não é ouvida, tem que gritar para ser ouvida. Eu te pergunto, como é que você está falando com seus filhos? Será que eles já não acostumaram com a sua gritaria? Porque a gente acostuma. Eu ouço crianças que falam, minha mãe só grita, eu deixo ela lá, gritando. Está adiantando você gritar, você está sendo ouvida, porque nós precisamos educar e não ficar apenas causando medo nos nossos filhos. Se você está falando de uma forma e seus filhos não estão ouvindo, é porque você está falando da forma errada, existem outras formas. Augusto Cury tem uma frase muito legal, que ele fala assim: não existe corações impenetráveis, existe chave errada. Então, se você está falando de uma forma e não está sendo ouvida, você está falando de uma forma que o seu filho não está entendendo o que você está falando, ou eles não têm, ou você perdeu a autoridade sobre os seus filhos. E você precisa resgatar isso, tá bom? É o que essa mãe me perguntou aqui. Outra mãe que me perguntou é a questão da insegurança emocional. Sou insegura emocionalmente para ser mãe, para lidar com as necessidades dos meus filhos. Nós vamos sentir insegurança mesmo. Na verdade, acho que a gente nunca vai se sentir totalmente segura, né? Pra ser mãe. Eu sei exatamente o que fazer, né? Geralmente a gente não vai sentir isso. A gente vai ter essa insegurança. Mas insegurança emocional, você precisa buscar realmente se conhecer. Buscar estar centrada, buscar pelo menos assim, não, eu estou bem comigo e eu vou dar o meu melhor para os meus filhos, entende? Buscar conhecimento e buscar sabedoria para lidar com eles. Assim você vai se sentir, você vai ter menos culpa, né? Já deixando de gritar, você já vai, sugar aí muito da sua culpa, você vai eliminar e você vai deixar de gritar quando você aprender a ser mais paciente. Quando você aprender a ter mais autocontrole. E é o que eu vou ensinar pra você com muito mais tempo, né? Porque são 4 videoaulas aqui é muito rápido, na Semana da Paciência, que eu criei com muito carinho pra você. E você que já se inscreveu, tem muitos aqui que já estão lá. Fico muito feliz, sejam bem-vindas. E se você quer fazer parte da Semana da Paciência, tem um treinamento online gratuito, que vai começar na próxima segunda-feira, dia 27. Você precisa fazer a sua inscrição, tá bom? Gente, tá dando aqui 1 hora de nossa live. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu vou falando que vou perdendo o horário. Vou deixar gravada essa live pra você. Um grande beijo no seu coração. O link está lá na minha biografia. Amei ter vocês aqui. Tenham uma boa noite, que Deus abençoe. E até a próxima live. Beijo!